Meu amigo, estamos fazendo hoje mais uma questão do IBGP. Um de vocês, nos comentários das questões agora, nos últimos dias, me pediu: professor, você tem mais questões do IBGP? Eu vou fazer uma prova. E aí eu disse a ele, estou dizendo para vocês, que essa banca não é tão expressiva, mas o assunto dela, de hoje, de período composto, é expressivo em qualquer prova. Então, vamos atender o nosso colega e vamos rever alguma coisa por meio dessa questão de 2020, que é a seguinte: não existe tratamento específico e tampouco vacina preventiva. Esse período composto por coordenação é ligado por uma conjunção cujo valor semântico é de quê? É de adição? É de oposição? É de explicação? Ou é de alternância? Se você não conseguiu de imediato identificar, faça uma pausa, pense um pouquinho e pelo menos elimine alguma coisa que não esteja certa. Bom, primeiro, essa banca, então, como a maioria das bancas fazem hoje em dia, não está trazendo o nome. Na letra A tem escrito adição, que a gramática convencional chama de oração coordenada sindética aditiva. A letra B fala de oposição, que a gramática convencional chamaria de oração coordenada sindética adversativa. Na letra C tem explicação, que a gramática chamaria de oração coordenada sindética explicativa. E na letra D, a alternância, a gramática chamaria de oração coordenada sindética alternativa. Então, às vezes você pega um edital e no edital está falando de período composto por subordinação e coordenação. Aí você vai estudar, pega uma gramática convencional, pega um palavrório danado, entra em pânico e fala assim: não vou ser capaz, porque esse negócio difícil eu não consigo aprender. Não tem que ficar com medo. Primeiro, nesse período, existe o verbo existir, existe, e o verbo seguinte não tem. É porque, como eu dissesse, não existe tratamento específico e também não existe vacina preventiva. São as duas coisas que não existem, o tratamento e a vacina. Aí ele fala de conjunção. A banca trouxe a palavra conjunção, que você pode também ter com o nome de conectivo, conector. Hoje a maioria das bancas trabalha com o nome conectivo, aquilo que conecta, que une duas orações. E aí, meu amigo, você viu aí, não existe tratamento específico e tampouco vacina preventiva. O que eu te disse? Que ele está mostrando as duas coisas que não tem. Não existe um tratamento, também não existe uma vacina. Se eu estou falando das duas coisas que não existem, acertou a questão na tela quem marcou a letra A, adição. Tem aqui. E quando eu falo de adição ou de oração coordenada sindética aditiva, não precisa se preocupar com esse nome não. Você não vai escrever, você vai ler. Se aparecer, quem sabe o que é adição, o que é aditiva, tudo bem. E aí tem duas conjunções que são fundamentais dentro da adição. Uma é o e outra é o nem. Lembrando aqueles que já sabem, que já viram aqui no YouTube, ou que já viram alguma aula minha, eu sempre chamo atenção para o risco de você associar, sem dúvida, que todo E é de adição. Não. O E de adição, ele soma ações do mesmo sujeito. Então, dizer que eu sou funcionário público e minha esposa trabalha no comércio, eu estou falando de mim e da minha esposa. Isso não é adição, não. Então, ao dizer, por exemplo, que o aluno abriu o caderno e fez anotações, eu tenho dois verbos ali. Um deles é o verbo abrir, outro é o verbo fazer, unido pelo conectivo ou pela conjunção e. Vamos colocar aqui, ó, conectivo, conjunção. Então, conectivo e conjunção é esse elemento que une as duas orações.
Ora, quem abriu o caderno foi o aluno. Quem fez as anotações foi ele também. Então, esse é o E típico de adição. Agora, a conjunção nem, ela de adição, ela também soma. Só que ela não soma ações. Ela soma negações. Então, onde houver uma junção de coisas que não são feitas, eu não vou usar normalmente o E. Então, por exemplo, o rapaz não estuda nem trabalha. Então, quando eu digo que o rapaz não estuda nem trabalha, eu tenho aqui o verbo estudar e o verbo trabalhar, unido pela conjunção ou conectivo nem. Só que aqui não está falando o que ele faz, aqui está falando o que ele não faz. Então, o sujeito desse não fazer é o rapaz. E o sujeito desse não trabalhar é ele também. Tá certo? E aí, meu amigo, o que acontece é que houve, digamos, a ideia, porque olha só, a questão pediu aí o valor semântico. E realmente o valor semântico é de adição. Só que houve um probleminha. Eles colocaram aí o i tampouco. Isso não é recomendado como uma vantagem gramatical e coesiva quando você escreve. Porque olha só, existe, quando eu falo assim, não veio e nem justificou a ausência. Ok. São as duas coisas que a pessoa não fez. Primeira coisa que ela não fez, ela não veio. Segunda coisa que ela não fez, ela não justificou a ausência. Não é uma negação? A conjunção é essa. Isso aqui está redundante. Até porque Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, isso aqui é desaconselhável. Não se deve repetir conjunções. Eu não devo colocar a mesma conjunção com o mesmo valor duas vezes. Isso não é legal você fazer isso. E olha o que eles fizeram. Isso. Eles colocaram o e e o tampouco. Pessoal, o que é tampouco? Ah, tem isso também. Existe essa expressão, tão pouco, que é diferente da palavrinha tampouco, que pouca gente usa, e quando usa ainda pronuncia tão pouco. Ó, esse tão, de tão pouco, indica intensidade. O que está havendo com você? Você hoje comeu tão pouco. Significa dizer que você comeu muito pouco. Agora, isso aqui indica adição. Porque isso aqui é igual a nem. Por exemplo, não viaja de navio, tampouco de avião. O que eu estou querendo dizer? As duas formas como a pessoa não viaja. Ou então, não viaja de navio, nem de avião. Eu não devo dizer, isso aqui, ó, não viaja de navio, nem tampouco de avião. Está repetido. Não viaja de navio e nem de avião. Está repetido. E piorou, não viaja de navio e nem tampouco. Então, na tela, está certo que a ideia é de adição. Mas o i tampouco bastaria o tampouco. O e não. Porque o e soma ações. E a ideia aí é de negações. Mas eles pegaram essa frase do texto. Você está vendo que a frase, olha só, está entre aspas. Bom, aí
a principal ideia de oposição, eu falei no início da questão, oposição é a mesma coisa de adversidade. A principal conjunção de adversidade é o mas, e não o e não o tampouco. Na letra C tem explicação. A principal conjunção, ou principal conectivo de explicação é o pois, sinônimo de porquê. Não veio ontem, pois estava sentindo mal. Por que estava sentindo mal? E na letra D tem alternância. Alternância é a mesma coisa de revezamento. As coisas irem se alternando. Nesses dias de verão, ora chove, ora faz sol. Vão se alternando períodos de sol com períodos de chuva. A principal conjunção de alternância é o ou, que se repete ou, ora, já, quer. Lembra disso? Pois é. Então, se você está precisando estudar, aqui no nosso site nós temos vários cursos que estão disponíveis. Hoje eu quero divulgar um que pode servir para alguns de vocês, e mesmo que você não vá fazer isso aí, é um curso que tem conteúdos que caem em qualquer prova, mas sobretudo, no momento da gravação desse vídeo, vai atender alguns. Entra lá no www.evalonline.com.br e procure o curso de português específico para o CFO. Essa banca CFO, essa banca da Polícia Militar de Minas Gerais, é uma banca muito gramatiqueira. Então você que precisa do embasamento de gramática, mesmo que você não faça o CFO, é interessante que você faça. Então acesse lá www.ivalonline.com.br.